Eu vou mandar que ele seja chicoteado, depois eu soltarei Jesus. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas os religiosos, a multidão gritavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Ele não tem crime nenhum, não tem por que eu condenar esse homem. Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois eu soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte como pediam e soltou o homem que eles queriam, que aquele havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia. Bom dia a todos, né? Abre a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 23, do versículo 13 em diante, nós lemos o 21, né? Para baixo. Aonde que nós vamos encontrar palavras aqui que o próprio juiz, né? Pilatos ali, na minha visão, um juiz ali que ele podia, né? Libertar Jesus, porque ele não encontrava nada que acusasse Jesus. Aqueles religiosos, mestres da lei, né? Aquele povinho lá da igreja do templo, acusando ele, e as acusações deles não tinham efeito, não mostrava que ele realmente era, né? Que realmente ele podia ser condenado. Mas o povo venceu por causa da gritaria. Então, aqui nessa parte, né, nós vamos ver que o povo unido crucificaram Jesus Cristo e soltaram Barrabás, soltaram um ladrão e mataram um inocente. Mas as escrituras tinham que se cumprir, para que eu e você estivesse aqui hoje, glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, né? Que nós não fazemos mais que a nossa obrigação, diz a palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia em Lucas 23, do versículo 13 em diante. Vamos ler a palavra de Deus. Pegou a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã? Porque sem a sua Bíblia não vai fazer efeito as minhas palavras na sua vida. As palavras que vai mudar a sua vida são as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, de Cristo. Amém? Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus e o povo, todo o povo da igreja, né? O povinho de igreja, todo o povinho do templo, né? E disse a eles: vocês trouxeram, aleluia. Olha o que ele disse, ó. Vocês trouxeram esse homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Hã? Pilatos estava falando com quem aqui? Com os líderes religiosos. Hã? Com o povinho da igreja, o povinho do templo. Esse povinho que, em nome de Jesus, Deus te abençoe, né? Até hoje, né? Até hoje eles continuam crucificando Cristo. Não mudaram nada. Aliás, cada vez pior, né? Porque hoje eles usam o nome de Jesus Cristo para enganar as pessoas, né? Está lá em Mateus 23, pode ir lá ler.
Primeiro eles roubam as pessoas, enganam todas elas. Depois, com longas orações e lindas palavras, eles a enganam. Então, pode ir lá ler, marca no papelzinho e vai lá ler, que você vai ver que o que a gente fala aqui é tudo em cima do que está escrito. Tá? Não tem entendimento errado, não. É o que está escrito, é o que tem que ser dito, é o que tem que ser entendido. Tá? Presta atenção. Eu vou ler de novo para você ver, não tem como você não entender. Ó. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, os líderes judeus. Quem que é o chefe dos sacerdotes? Quem que é os líderes judeus? Não é o povinho da igreja, né? Não é, né? Ai, que lindo, né? Ah, mas era daquele tempo, lá 2000 anos. Ah, tá. Não é o de hoje. Não, o de hoje eles não. Hã? O de hoje eles renunciaram à sua vida, né? Ah, vamos acordar, povo que dorme. Tá na hora de acordar, né? Os construtores de templos rejeitaram a pedra angular. Rejeitaram Jesus para abrir os seus próprios templos, com CNPJ e tudo, né? É onde eles mandam, aonde ali a igreja é deles. A igreja de Cristo, meu irmão, não tem mandante, nem Cristo ele manda na igreja de Cristo. Ele fala, você segue se você quiser, meu irmão. A igreja que Cristo vai vir buscar é aquela que você, com a sua atitude, né? Você mesmo decide se você quer ser ou não. Você não é obrigado. Que nem você vai nessas igrejas, casas, né, cadeias demoníacas, né, cadeias de Satanás. Ali você tem que obedecer, né, o demônio do púlpito lá. Agora você bate palma, agora vocês sentam, agora vocês levantam, põe a mãozinha no ombro do seu irmão, né? Aí você tem que ser marionete do demônio que está lá falando, né? É ou não é? Aqui na Bíblia não, aqui na Bíblia você... E ainda tem que pagar lá, né? Dízimos e ofertas, tem que pagar pro, né? Pro capetão lá do púlpito lá, dar um dinheirinho para ele, ó, falar mais coisinha que você gosta de ouvir, né? É mais ou menos assim, né? Ou é pior que isso, né? Aqui nas Escrituras Sagradas não. Nas Escrituras Sagradas é tudo de graça, meu irmão. Tudo de graça, tá? Você não precisa pagar nada, tá? Você encontra aqui tudo de graça. A graça de Cristo é de graça, né? Do momento que você se entregar a Cristo, né, que é de graça, aí você tem que se entregar sua mente e seu coração para Cristo. Como assim, Alfredo? A mudança vem de dentro para fora. Aí você vai parar de roubar, aí você vai parar de mentir, aí você vai parar de adulterar, você vai parar de falar mal das pessoas. Isso, é isso. E aí, você sendo a igreja, né? Sendo a igreja, se esforçando, né? Para ser a igreja, o Espírito Santo de Deus vai habitar no templo, que é sua mente, é seu coração, que é o seu corpo. Nós somos o templo de Cristo, né? Nós somos a casa de Deus, diz a Bíblia inteira, Hebreus 3:6, ele deixa bem claro ali, né? Então, nós somos a casa de Deus quando? Quando nós se arrepender dos nossos pecados, quando nós se desviar dos nossos caminhos, dobrar nosso joelho, jejuar, orar, e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós ler a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas e as praticar, nós vamos nos tornar a igreja. Aí nós nos tornamos a igreja, onde que o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. E quando o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus ele vem com seus frutos. Ô Zé! Bom dia, Zé! Um prazer te ver aí, Zé. E quando o Espírito Santo de Deus habita na igreja que é você, aleluia, aí ele vem com seus frutos, Gálatas 5:22. Os frutos de Deus é o quê? Aí você vai lá ler lá. É o amor, é a paz, é a alegria, você entendeu? É a fidelidade, olha como que é forte, ó, ser fiel,
né? Fidelidade, a bondade, a caridade. Então, aí você vai andar como Cristo andava, através do Espírito Santo de Deus. Porque quem crê em Cristo, essa pessoa que crê em Cristo, ela pratica a palavra de Deus. Aleluia, obrigado internet. Ai, me dá até uma aflição quando a internet some aqui, rapaz. Que eu amo tanto falar de Jesus. Então, quando você se tornar igreja, né, você vai receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai deixar os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a delicadeza, a paz, né? Todas as coisas de Deus. E nós vamos andar como Cristo andou. Nós vamos ser pessoas melhores, é isso que nós precisamos, adquirir o amor de Cristo, e não como essas pessoas aqui que nós estamos lendo, ó, tá? Nós estamos lendo Lucas 23, versículo 13, tá? Então vamos começar de novo. Pilato reuniu os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, né? O povinho da igreja, esse povinho, né? Infelizmente, né? Ridículo, né? Orgulhoso, esses donos de que abrem CNPJ, igreja, esse povo que rejeita Jesus, né? Então Pilatos, ele estava ali para condenar Jesus à morte. Então ele reuniu toda a igreja, os líderes, os mestres da lei todos, e disse: vocês me trouxeram um homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de vocês, ó crentaiada, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês acusaram Jesus. Então Pilatos, ele estava falando aqui que esse povinho crente de igreja aí, do templo, né? Ele estava acusando Jesus. E Pilatos, para julgar ele à morte, ele falava: não encontro nem nada do que vocês estão falando no homem. Tudo mentira. Então vamos lá. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Quem mente é filho do diabo, tá? Versículo 15. Herodes também não encontrou nada, né? Porque Pilatos, quando ele viu que esse homem era inocente, ele mandou para Herodes, porque Herodes era da Galiléia. Ele falou: então já que é da Galiléia, manda para Herodes. Ele mandou para Herodes. Herodes falou: viu, não encontro culpa nenhuma nesse homem. E mandou de volta para Pilatos. É onde que Pilatos fala aqui, ó. Herodes também não encontrou nada contra Jesus Cristo e mandou de volta para mim, para Pilatos, vírgula, ponto. Assim, é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Viu? Vocês estão matando um cara inocente. Quem que estava matando um cara inocente? Os igrejadinhos, os do templo, né? Que cada esquina tem um agora, né? Um mais poderoso que o outro, né? A mesma ladainha se cumpre hoje, ainda pior ainda, né? Porque hoje eles usam o nome de Jesus. Antigamente eles usavam o nome de Deus, né? Agora é Jesus, né? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mas a palavra nunca vai deixar você se enganar com esses demônios de púlpito. É só você ler a Bíblia, tá? É só você ler a Bíblia. Porque é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Pô, cara, Pilatos estava falando isso para essas pessoas, cara. Pilatos era o juiz, ele que ia condenar ou soltar. Ele falou: viu, como que eu vou fazer com um homem inocente que vocês, crentaiada, né? Estão julgando e condenando ele à morte. Versículo 16. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois eu vou soltar Jesus. Né? Olha o que Pilatos falou. Você tá lendo na sua Bíblia aí, você está acompanhando, porque é aprendendo com a sua Bíblia, tá? Você só vai ter esse entendimento, você só vai ter essa libertação na sua mente e no seu coração lendo sua Bíblia, tá? Não esqueça que as minhas palavras não vai mudar a sua vida. Ela vai te ajudar a ler a Bíblia, onde a Bíblia vai te libertar, né?
desses demônios que falam em nome de Jesus para te enganar. É só a Bíblia que pode te libertar. Então, eu vou mandar chicotear esse homem e em seguida vou soltar. Versículo 17. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso, né? Então era a festa da Páscoa, né? Jesus morreu na Páscoa. Então Pilatos tinha o costume de soltar um preso. Aí toda a multidão começou a gritar: mata Jesus e solta Barrabás para nós, né? Aí o povo começou a gritar. Quem que era o povo? Vai lá no versículo 13. Os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo que se diz ser de Deus, né? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Quem que era Jesus? Inocente, sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma. Versículo 19. Quem que era Barrabás? Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade. E ele tinha sido preso também por assassinato. Barrabás era assassino, ladrão, bandido, né? E as pessoas pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus, que era inocente. Dá uma olhada nesse povinho que se diz ser de Cristo. É os mesmos dali. Tá? Hoje são piores ainda, é lógico, né? Hoje eles viram que o nome de Jesus dá dinheiro, então é tudo em nome de Jesus. Mas não se esqueça de inscrever no meu canal aí, viu? Não se esqueça de dar um like para me receber um... Que vergonha, né? Até isso eu me sinto envergonhado. Hoje eu posto o meu vídeo no YouTube e nunca vou pedir isso pra ninguém, cara. Sabe por quê? É uma vergonha, nós recebemos de graça, cara. E de graça eu venho trazendo. Sabe, porque Jesus vai chegar nessa pessoa, querendo ou não. Ele vai chegar na pessoa do jeito que ele quiser. Então eu não consigo chegar em ninguém. E eu não estou fazendo meus vídeos para ganhar like, para ganhar... Inscreva no meu canal para ganhar dinheirinho, não. Tá? Nunca você vai ver eu fazendo isso em nome de Jesus, né? Então, solta Barrabás, um assassino, né? Um homem perverso que estava preso pelas autoridades, né? Diz a palavra de Deus. E crucifica Jesus, né? Versículo 20. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, dá uma olhada para você ver. Ó, no capítulo 23 em diante, até antes, no capítulo 23 em diante, Pilatos, ele vai falar umas 4 ou 5 vezes, cara, viu? Esse homem é inocente, cara. Não tem por que eu matar, eu condenar esse cara à morte, cara. Nós não encontramos nada, nem para chicotear o cara. Vocês estão fazendo com as suas próprias mãos uma justiça com o inocente. Solta Barrabás e crucifica Cristo, né? O que vai fazer, né? Versículo 20. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, né? Com a crentalhada, né? Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não é diferente nos dias de hoje, tá? Hoje é que nem eu falei, hoje é pior ainda, porque hoje eles usam o nome de Jesus para... Antigamente também, né? Mas hoje a coisa escancarou. Mas que nem a palavra de Deus fala, a palavra tem que se cumprir, tá? Então, o diabo tem que agir, cara, né? Vai lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, ele fala que Satanás e os seus servidores, que se faz de bonzinho, estão, ó, arrebentando, né? Em nome de Jesus ainda, né? Mas tudo bem, Apocalipse fala que o diabo só tem mais um pouquinho de tempo. Vai lá em Apocalipse 12, e ele está furioso, o diabo está furioso com as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus.
Ele não tá furioso com as pessoas que têm fé, não, viu? Porque fé todo mundo tem, né? O diabo ele é o diabo, né? Ele tá furioso com as pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, tá? Porque quem tem fé cumpre os mandamentos de Deus, tá? Porque a fé sem obra, ela é morta, né? O diabo ali, o bicho né? É o bichão, né? É o capiroto, então ele sabe aonde ele vai, né? Então lá em Apocalipse inteiro, ele vai se deixar claro em todos os capítulos quase lá, que Satanás, o diabo, aquela velha cobra, ele está atrás de pessoas que cumprem os mandamentos de Deus, né? Então Pilatos, versículo 22, e Pilatos disse pela terceira vez aqui, ó. Mas qual foi o crime dele? Eu não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Olha o que Pilatos está falando aqui, ó. Eu não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois eu soltarei Jesus. Pilatos não queria condenar Jesus. Por quê? Porque Jesus era inocente, cara. Pilatos não queria condenar Jesus. Mas o povinho crente, o povinho que se disse, crente até o diabo né? O povinho crente, né? Eles creem no que eles quiserem. Vai lá em Tiago 2,19. Você é crente, Alfredo? Eu sou crente. Tiago tira um sarro de mim, né? Os demônios também são crentes, viu? E muito mais que você, viu, Alfredo? Porque os demônios têm medo de Deus, hein? Você não tem não, né? Eu não tenho. Eu não tenho porque eu não conheço a Deus. Como que eu vou ter medo de Deus? O diabo conhece a Deus. O diabo conhece. Então, ele vem falar pela terceira vez. Qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois soltarei. Versículo 23. Porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria venceu. Crucifica-o, crucifica. E, infelizmente, a gritaria venceu. Infelizmente e felizmente, né? Porque se a gritaria, né? Se a gritaria do povo que se diz ser de Deus não tivesse vencido, matado o Filho de Deus, nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos participando da glória do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, povinho crente que continua matando a Cristo, né? Jesus vai voltar e vai colocar cada um no seu lugar, né? Em nome de Jesus, né? Eu peço para Deus que Ele venha me ajudar a melhorar, para que quando Ele venha eu tenha um lugarzinho no céu, mas eu preciso melhorar muito ainda, né? Mas isso quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, né? Através das minhas práticas, das minhas atitudes. E eu estou escolhendo Deus aqui, tentando me esforçar para que o Espírito Santo de Deus me encaminhe, né? Derrame os frutos do Espírito Santo de Deus, me faça eu ser a igreja e andar como Jesus andava. Então, versículo 23, porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria venceu. Pilatos condenou Jesus à morte como eles pediram, Aí Pilatos não tinha o que fazer, né? Lá em João, se eu não me engano, o povo crente é que nem Tiago fala, né? O diabo é o mais crente que tem, né? Então o povo crente, lá em João, ele fala assim para Pilatos, viu? Esse homem está falando que é rei. Se você não crucificar ele, nós vamos falar lá pro rei que você está indo, que você está querendo outro rei aí. Aí Pilatos fala, né? Então a gritaria desse povinho crente venceu. Ô povinho para ganhar no grito, né?
Esses ganhou no grito, né? A voz do povo é a voz de Deus? É lógico que não, né? Aqui vem mostrar com certeza absoluta que a voz do povo é a voz de Satanás, que crucificou Jesus, né? É o que está dizendo aqui, ó. Então a gritaria deles venceu. A gritaria de quem? Do povo. E aí Pilatos condenou Jesus à morte como eles pediram. E soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com o que eles quisessem. Amém? Essa é uma história bem triste, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da sua Bíblia. E se você for um deles que ainda continua crucificando Cristo, né? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai chegar até você, vai abrir os seus olhos, né? Porque Jesus ele falou, Senhor, eles são todos cegos, eles não sabem o que fazem. Então, né, Cristo mesmo soltou essas palavras, né? Então eles estão todos cegos, as pessoas continuam cegas, mas o nosso objetivo aqui é que em nome de Jesus, através da sua Bíblia, Deus, o Espírito Santo de Deus, venha abrir a sua mente, venha abrir os seus olhos e derramar esse amor imenso de Cristo Jesus no seu coração, e você venha começar a enxergar a verdade, e não só enxergar, mas a praticar, porque a Bíblia diz em Apocalipse 3, né, 1:3, felizes são as pessoas que lêem a palavra de Deus e as praticam. Amém? Louvado seja Deus, tenha uma ótima tarde, em nome de Jesus Cristo, aleluia.